E nós te louvamos, Senhor Deus, pela veracidade da tua palavra, porque quando lemos, Senhor Deus, a tua palavra, é o Senhor mesmo falando conosco, e nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem falado com o teu povo. Nós cremos nas tuas maravilhas, nos teus milagres, cremos, Senhor Deus, nas tuas bênçãos. Nós, Senhor Deus, nesta hora, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui. Eu creio que quem conhece a história de Jó completa, a pergunta que mais surge é por que Jó sofreu tanto. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha uma integridade invejável, né? Uma integridade quando ele via algo que poderia contaminá-lo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele está dizendo? Feliz é um homem que não faz isso, né? Exatamente, ele desviava desse tipo de situação. A princípio, nós olhando essas 4 qualidades de Jó, não nos parece assim encontrar algum erro onde Deus precisasse corrigi-lo de alguma maneira. Mas Deus olha lá de cima, olha para Jó e diz assim: eu preciso salvar esse homem. A primeira coisa que aparece aqui é que ele oferecia holocausto em favor de seus filhos. Pagava o preço, dizendo assim: se os seus filhos pecassem, então ele já tinha pago o preço. Mas onde que ele achou base bíblica para fazer holocausto para os seus filhos, para que seus filhos fossem perdoados pecados através do holocausto dele? Nós não encontramos aonde ele se baseou nisso. E durante os diálogos nós vamos perceber que Jó tinha uma característica que não está além dessas 4. Uma das características que ele tinha é que ele era o quê? Arrogante. Mas arrogante Jó é, porque todos nós somos. O homem natural, todos são arrogantes. Qual que é o homem que leva um desaforo para casa e não revida? Escuta falar mal dele, né? Alguém falar assim na lata: ó, se é isso, 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 fica quietinho e vai embora. Qual dele? Qual que existe? Mostra um aí. Seus amigos chegam, começam a conversar com ele, e nesse diálogo, durante esse diálogo, aí você vai perceber quem que é Jó. Realmente a palavra de Deus diz que ele não murmurou, mas ele fez o quê? Ele lamentou. Ele fazia uma justificativa, tentava se justificar. Por quê? Porque ele achava que ele não merecia aquilo. Ele tinha um jeito dele de servir a Deus, ele achava que estava certo. Mas Deus encontra nele algo que, se Deus não intervisse na vida dele para cuidar desse fator, muito provavelmente, com todas as 4 qualidades excelentes que ele tinha, muito provavelmente ele iria para o inferno e não ia subir aos céus. A experiência de um novo nascimento, né, quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos a Cristo, nós até nos batizamos, existe um caminho até nós chegarmos ao novo nascimento que fala na palavra de Deus. Nós somos batizados, nós estamos salvos, mas não temos uma experiência com Deus. Ser convertido, na verdade, se converter, não é se converter a si mesmo, mas ser convertido pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na nossa vida? Ele vai fazer uma varredura na nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida de Jó.
O Espírito Santo teve que fazer uma varredura na vida de Jó para mostrar para ele mesmo qual que era o ponto que ele estava errando. Porque, irmãos, vamos e venhamos. Vocês viram o que ele tinha aqui? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Um camelo hoje, lá no Oriente Médio, um camelo hoje, lá para andar no deserto e tudo, ele tem o preço de uma picape dessas grandonas que o povo tem aí. Agora você imagina, faz a conta. Quantos camelos que ele tinha? 3.000. Pensa num cara que tem 3.000 picape, vamos dizer assim, nossa linguagem. Depois ele tinha mais, o quê? Tinha 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi. 500 juntas de boi seriam 1.000 bois e 500 jumentas. 1.000 bois, né? Quem tem hoje um rebanho de 1.000 bois também está muito bem. Que fala, né, que era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Um empresário muito bem sucedido. Deus precisava salvar esse homem, porque esse homem tinha a intenção do coração dele, era muito boa. Porque se a Bíblia diz que ele era homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, íntegro, é porque ele tinha uma integridade, a própria integridade dele era boa. Mas existia algo que Deus precisava tratar dele. Se uma coisa que Deus sabe fazer conosco é nos tratar em algo que nós precisamos, e nós precisamos ser tratados. Eu chegar para o Lisandro, por exemplo, eu tenho uma intimidade. Lisandro, ó, eu acho que você está errando em tal lugar. Na hora ele pode até falar para mim assim, não, eu vou ver isso aí. Só que lá no subconsciente dele, o que é isso aí? Eu não sou assim não, ele pode não considerar. Ele pode chegar assim, o pastor está exagerando, eu acho que também não sou assim, não é bem assim. Isso é normal, as pessoas não aceitarem um conselho. As pessoas resistirem ao conselho. Se eu falar para ele assim, você precisa deixar de fazer isso e fazer aquilo, parar de fazer assim e fazer aquilo, será que ele vai aceitar de primeira? Veja bem, se ele estiver muito necessitado, ele vai até aceitar. Mas se ele fosse na condição de Jó, será que ele ia aceitar? Posses, né? Um dos homens mais ricos que tem, você vai chegar para o mais rico que tem e falar, cara, te falta humildade. Que é isso, rapaz? Eu sou homem íntegro, reto, que é humildade? Te falta isso. Quem sou eu para falar para Jó, para dar conselho para Jó? Então, quando isso acontece, quando a pessoa não tem como alguém, uma pessoa, um missionário, um pastor, ir lá e dizer a ele o que ele tem, porque ele não vai aceitar aquilo, aí Deus entra e fala, eu preciso salvar essa alma. Aí Deus entra e corrige da maneira dele. E a maneira que Deus encontrou para corrigir Jó foi primeiramente mexer nos bens dele. Tirou tudo que ele tinha. Quer dizer, tirou, só deixou ele e a mulher. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, tudo isso aí. Depois nós podemos ler lá para frente o que aconteceu. E como se não se bastasse, perdeu a saúde. Ficou inválido praticamente. Eis que estourou muitas feridas nele. E a palavra de Deus diz que ele deitava na cinza e coçava com um caco de telha. Essa foi a condição que ele ficou. Mas essa foi a condição que Deus encontrou para conversar, para falar com ele. No versículo capítulo 2, verso 11 diz, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sofrera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temita, Bilbald o suíta e Zofar o naamita. Isso. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Os amigos foram, eles não conseguiam encontrar palavras para falar com Jó o que estava acontecendo ele. Para justificar, Jó, está acontecendo isso com você por causa disso, disso, disso. Eles tentaram. Mas toda vez que eles falavam algo para Jó, Jó rebatia. Não, eu não mereço isso não. Não mereço. É quase como se ele estivesse falando assim, Deus está sendo injusto comigo. Isso não é murmurar. Porque murmurar é falar contra Deus. Mas o fato dele falar assim, eu não mereço isso, é uma classificação dele mesmo. Ele diz, eu não mereço isso, Senhor. O que aconteceu lá no final da história de Jó? Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno que te responderia eu?
ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus perguntando para Jó: tu me ensinarás? Então, quando Jó respondeu, Deus disse a ele: quando eu formei os montes, quando eu formei a terra, quando eu formei os mares, a porção seca, o universo, tudo lá, onde é que você estava? Responde para mim. E ele não soube responder. É claro que não soube, porque aí ele foi entendendo a pequenez, o tamanho que ele era diante do Todo-Poderoso. E aí ele pôde reconhecer que ele não era nada. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja bem, na verdade o relacionamento que Jó tinha com Deus era um relacionamento de ouvir falar. Ele não tinha um relacionamento com Deus, ele ouvia falar de Deus, ele tinha o seu entendimento e ele obedecia aquilo que ele entendia, mas ele não tinha aquele relacionamento de Deus. Aí de repente ele diz assim para Deus: olha Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, das pessoas falarem, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque o relacionamento se tornou íntimo entre ele e Deus. Aí o que Deus faz? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que tinha, de tudo o que possuía antes. Da onde que partiu isso? Do nada? De repente Deus foi lá e apareceu os 14 mil ovelhas? Apareceu de uma vez? Não, irmão. Dentro disso aqui existe um tempo. Aqui está dizendo que ele recebeu anéis de ouro dos seus amigos. Os seus amigos o ajudaram. Os seus amigos deram o ponto inicial para ele. A prosperidade Deus colocou dentro daquele inicial. Porque o convertido é aquele que tem intimidade com Deus. É aquele que coloca toda a sua confiança em Deus. É aquele que faz como Paulo, lá no calabouço. Você acha que Paulo ia reclamar? Se ele não fosse convertido, o que ele ia falar lá no calabouço, acorrentado, chicoteado nas costas, preso no calabouço? Ele ia falar: Deus, estou fora, não vou aguentar isso aqui não. Não, você me abandonou, não tem condição. Não vou fazer. Isso é para quem não tem relacionamento com Deus. É só ouve falar de Deus. Não tem essa intimidade com Deus. Mas quando se tem intimidade com Deus e chega lá no fundo do poço, aí a pessoa pega e diz como Paulo, olhou para Silas e Paulo. Paulo falou assim: rapaz, vamos tirar uma música aqui, vamos louvar o Senhor pela situação que nós estamos passando. É uma coisa insana, gente. A pessoa está na pior fase que ele está, e ele fala assim: eu vou erguer aqui um clamor a Deus, eu vou erguer aqui um louvor a Deus. E aquele louvor, quando ele começa a entoar aquele louvor, esse louvor sai do íntimo da alma dele, do sofrimento dele. A coisa mais sincera que existe é quando ele, lá no fundo do poço, fala: Senhor, eu estou aqui, eu vou morrer aqui, mas eu não nego o seu nome, eu não vou falar mal do seu nome, eu vou louvar o Senhor. E aí Deus lá de cima não aguenta. Deus fala assim: eu tenho que abençoar esse cara, tem jeito. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse a ela assim: é fácil, viver quando a gente tem bastante coisa, quando a gente tem muito suprimento, tem muita riqueza. Aí a mulher: não, tudo bem, vamos viver. Mas quando Deus tirou tudo, aí eu vou deixar o meu Deus e falar assim: não, Deus, agora não quero, você não me serve mais, que interesseiro que eu sou. Então, lá naquele momento, ele disse: você é louca, nu saí do ventre da minha mãe. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que ele murmurou. Principalmente o lugar na história que ele tinha para murmurar era aquela hora. Na verdade,
a mulher dele foi usada pelo inimigo para instigá-lo a murmurar naquele momento. A chegar e falar: ah, mulher, eu estou pensando seriamente em fazer isso. Não, ele foi muito convicto da fé que ele tinha em Deus. Porque não existe maldição, não existe situação que dure para sempre. Um dia ela vai consertar, um dia ela vai arrumar. A verdade é que quando nós estamos passando por situação muito difícil, parece uma eternidade. Se nós olharmos aqui o texto, irmãos, nós vamos perceber, às vezes quando a gente fala em ídolos, a gente logo pensa nos ídolos imagens, né? Ídolos é tudo aquilo que você não consegue deixar. Tudo aquilo que você não consegue substituir pela presença de Deus. E o ídolo pode ser até um filho. Ó, esse meu filho é a minha vida, sem ele eu morro. Isso é declaração de ídolo. Um cachorro pode ser ídolo, gente. Agora você imaginou, eu já conheci pessoas que têm papagaio que quando morrem, quer morrer junto, né? Então não é só filho, pode ser um animal de estimação, um carro. Ixi, carro, né? Carro é sério, porque ele não pode tirar a minha paz. Não pode tirar a minha paz, porque senão isso se torna um ídolo. E se o inimigo perceber que eu idolatro meu carro, eu idolatro minha moto, idolatro um animal de estimação, idolatro meu filho, aí ele vai começar a usar isso contra mim. O oposto da fé é a idolatria. Se você idolatra algo, você não tem fé, você perdeu a fé. Sabe, Jó mais ou menos idolatrava o quê? Os seus filhos. Por quê? O que diz lá no começo? Ele preocupava tanto com os seus filhos, que seus filhos fossem igual a ele, que ele dizia assim, ó, e eles fazem as festas, quando terminam as festas, eu vou oferecer um holocausto para Deus, porque vai que eles pecaram lá e fizeram coisa errada na festa lá, aí eu já vou aqui e justifico. E uma das coisas que foi tirada dele, o que foi? Foi os filhos. Olha onde foi mexer. Será que eu não estou idolatrando alguma coisa na minha vida? Porque o pior pecado que existe contra Deus se chama idolatria. Idolatria, a palavra de Deus diz que é como o pecado de feitiçaria, a mesma coisa. Então toda vez que eu usar a expressão eu não posso viver sem tal coisa, eu estou o quê? Idolatrando aquela coisa, porque eu posso viver sem tal coisa. Porque quando a gente gosta de uma música, a gente começa a ouvir aquela música e cantar aquela música como se aquela música fosse eu que tivesse feito a letra. E aí eu começo a declarar aquela música e ela se torna parte de mim. E se esta música me conduz a uma idolatria, então eu estou pecando através da música. Não que a música em si seja idolatria, mas ela me leva à idolatria. Assim como ela me leva ao louvor. Então, por exemplo, se eu estou louvando ao Senhor, cantando, mas a minha mente está aqui, prestando atenção, eu te amo, Jesus, e eu estou fazendo uma declaração para Ele de coração, eu estou venerando o meu Senhor. Mas se numa outra letra eu estou dizendo assim, que eu amo tal pessoa, eu não posso viver sem ela, que nem a música do mundo fala, chora que eu não vivo sem ela, que não sei o quê, isso aí está fazendo o quê? Uma idolatria à mulher. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Um dos grandes combates da idolatria é esse salmo. Eu tenho que estar declarando ele em oração. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, qual que é as maravilhas da lei do Senhor? Quando eu estou estudando a Bíblia e eu começo a entender, e Deus abre os meus olhos, eu começo a entender aquilo que está acontecendo. Ter relacionamento com Deus igual o de Jesus com o Pai. É como era esse relacionamento que Jó se tornou quando ele diz assim: antes eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Você só vê aquilo que você tem relacionamento. Quando você ouve falar, a pessoa pode estar lá em Brasília, pode estar lá no norte. Você ouviu falar de alguém, mas quando a gente vê a pessoa, ela está na presença da pessoa. Assim como Jó foi recompensado, Deus recompensa aquele que é fiel, aquele que mesmo lá na angústia, lá na dor, ele não nega Jesus, ele fala Jesus, aí Deus vai e recompensou seu filho ali na cruz, dando o nome sobre todo o nome, e recompensou Jó, dando-lhe filhos, dando-lhe os bens em dobro e tudo que ele tem.
se tudo que eu tenho é de Deus, eu não nego nada a Deus, eu abro o leque para Deus, então todas as bênçãos que Ele tem é a minha. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém.